Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o PET 5 semana 1, grandezas e medidas de comprimento, 8º ano do ensino fundamental. Meu nome é Gustavo Bonfim e hoje nós estamos com o nosso intérprete Gilbert. Grandezas e medidas. Algumas grandezas podem ser definidas pelo seu valor numérico e sua medida, que depende da unidade utilizada. Por exemplo, para medir a área de um terreno, pode-se usar o metro quadrado. Se o terreno tiver grandes extensões, utilizam-se medidas agrárias, o área, o hectare, o alqueire. Um are é a medida de um quadrado de 10 metros de lados, ou seja, se é um quadrado, pessoal, então é o lado ao quadrado, então é 10 vezes 10. Por isso que nós falamos que um are significa 100 metros quadrados. Um hectare é a medida de um quadrado de 100 metros de lado, ou seja, se é um quadrado, né, então é 100 vezes 100, porque a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, isso que me garante que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Um alqueire varia em diferentes locais do Brasil. Nós temos o alqueire mineiro, o alqueire paulista e outros também, tá? Nós temos o mineiro, ele é igual ao de Goiás, existe o baiano também. Então, um alqueire mineiro, ele significa 48.400 metros quadrados. O paulista, ele é a metade do mineiro, ou seja, 24.200 metros quadrados. Então, nós vamos transformar aí medidas de comprimento. Toda vez, pessoal, que a gente transforma uma unidade de comprimento da esquerda para a direita, a cada casa que a gente anda, que desloca, nós vamos multiplicar por 10. Então, toda vez que eu saio, por exemplo, de metro e vou para decímetro, eu multiplico esse número por 10. E assim por diante. Quando eu faço o caminho inverso, ou seja, eu vou transformar da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, nós temos alguns exemplos aí. Para transformar 1 quilômetro em metros, devemos primeiramente saber quantas casas vou deslocar e qual sentido, né? Então, o que eu vou analisar? Eu estou em quilômetros, eu vou para metros, ou seja, eu vou andar 3 casas. Em qual sentido? Vou para a direita. Então, eu vou multiplicar esse número por 10, depois por 10, depois por 10. Ou 10 ao cubo, né? Então, tá aí, ó. 1 quilômetro eu posso falar que é 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu posso falar que 1 quilômetro significa 1.000 metros. Agora, nós vamos fazer o caminho inverso, né? Então, agora nós vamos dividir por 10. Ou seja, 100 milímetros, eu estou na minha última casa. Eu vou passar ele, por exemplo, para centímetro. Quando eu desloco da direita para a esquerda, eu divido por 10. Então, 100 dividido por 10 daria o quê? 10 centímetros. Se eu deslocar para decímetro, ou seja, eu vou dividir por 10 novamente, tá? Aqui, ó. Então, 10 dividido por 10 me dá 1 decímetro. Pois foi dividido por 10 a cada unidade que eu ando. Beleza? 1 quilômetro quadrado, então aí, agora nós vamos falar de medida, transformação de área, né? Então, toda vez que eu vou seguir o mesmo raciocínio, quando eu desloco da esquerda para a direita, eu vou multiplicar cada casa agora, como é uma unidade de medida ao quadrado, é a área, então agora eu vou multiplicar por 100. Toda vez que eu for da direita para a esquerda, agora eu divido por 100. Então eu tenho um exemplo aí, ó, 1 quilômetro quadrado, quando eu passo para hectômetro, ou seja, eu ando só uma casa, então eu multipliquei ele por 100. Então eu posso falar que 1 quilômetro quadrado é igual a 100 hectômetros. 1 quilômetro quadrado, quando eu passo para metro, né, eu vou deslocar 3 casas para a direita, ou seja, eu posso multiplicar por 100 ao cubo, né, que é 1 milhão, então vai dar 1 milhão de metros quadrados. Da mesma forma, ocorre no sentido contrário. Quando eu se falo de área, né, uma unidade ao quadrado, né, metros e assim por diante, então eu vou dividir por 100 agora. Então eu tenho lá 10 mil centímetros quadrados. Quando eu vou passar isso para metros quadrados, ou seja, eu vou deslocar 2 casas decimais para a esquerda, né, 2 unidades. Então eu vou dividir por 100 e depois por 100 de novo. Então eu tenho que 10 mil centímetros quadrados equivale a 1 metro quadrado, porque foi dividido por 10 mil. PET 5, semana 1. Vamos lá. Uma fazenda localizada no estado de Minas Gerais possui 9,68 quilômetros de área. Dessa área, 50%
foi reservado para o plantio de café e o restante reservado para a criação de gado? Responda. Letra A. Se um alqueiro mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueiros possui a fazenda? Pessoal, vamos analisar a atividade. Primeira coisa, a medida que eu tenho, que me deu, é que essa área ela está em quilômetros quadrados. A minha transformação de alqueiro mineiro, a minha referência é metros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou transformar de quilômetros quadrados para metros quadrados. Então, o que eu tenho? 9,68 quilômetros quadrados, eu vou passar para a próxima casa decimal. Ela quer dizer 968 hectômetros quadrados. Passo de novo, 96.800 decâmetros quadrados. Passo de novo, 9.680.000 metros quadrados. Agora sim, eu tenho condições de transformar em alqueires mineiros. O que eu vou fazer? Dividir a área que eu tenho pela área do alqueiro mineiro. Então, 9.680.000 dividido por 48.400, isso significa o quê? Que eu vou ter 200 alqueires mineiros. Letra B. Quantos hectares possui a fazenda? Lembrando que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, a minha fazenda total ela tem 9,68 quilômetros quadrados. Então, isso quando eu transformei na letra A para metros quadrados, ficou em 9.680.000 metros quadrados. Então, agora sim, eu tenho condições para me transformar isso em hectare. Então, é só eu dividir isso por 10, porque 1 hectare é 10.000 metros quadrados, né? Professor, essa divisão é muito complexa. Fica tranquilo, gente. Quando você tem uma divisão, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar zero com zero, ou seja, o zero denominador com zero denominador. Olha para você ver como que fica fácil. Corto zero com zero, zero com zero, zero e zero, zero e zero. O que me sobrou? 968 dividido por 1. Agora ficou fácil, ninguém vai reclamar mais. Então, eu tenho 968 hectares. Letra C. Quantos hectares foi reservado para o plantio de café? No enunciado da atividade, foi dito que foi 50%. Ou seja, eu dividi essa fazenda ao meio. Então, se eu tenho 968 hectares de área total, eu divido isso por 2. Né? Então, eu tenho 484 hectares. Bacana? Letra D. Sabendo que para o dimensionamento do rebanho, o ideal é que cada hectare seja ocupado por no máximo 20 bois, quantos bois poderiam ser criados na área de 50% da fazenda? Pessoal, vamos lá. Cada hectare eu posso ter 20 bois. Então, eu vou analisar. Eu tenho quantos hectares? Eu tenho 484 hectares. Então, eu vou multiplicar isso por 20. Né? Então, vai ficar 484 vezes 20. Isso me dá um total de 9.680 bois, beleza? Então, eu posso concretizar aqui, na metade da fazenda, né, da fazenda total, ou 50% da fazenda, eu posso ter 9.680 bois. Então, nós vamos agora aí para a atividade número 2. Observe a figura ao lado, formada pela justaposição de um retângulo e de um semicírculo. Então, eu tenho a figura aqui ao lado, né? Se você observar, nós temos um retângulo nela, junto dela nós temos um semicírculo, né? Que é a metade de um círculo. Letra A. Qual é a expressão que representa o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x? Pessoal, presta bastante atenção nessa pergunta. Foi pedido o perímetro. Beleza, o perímetro é a soma de todos os lados. Mas foi dito aqui, ó, do retângulo. Não é da figura total, ou seja, é só do retângulo. Né? Então, o que eu vou fazer? Somar todos os lados do retângulo. Então, eu tenho que o perímetro é o quê? X mais x, porque o lado oposto também vale x. 2x que é a base, 2x que está em cima, a parte superior. Então, quando eu somo isso tudo aí, eu chego que o perímetro é igual a 6x. Foi pedido o cálculo da área. A área do retângulo, muito fácil, base vezes altura. A minha base vale 2x, a minha altura vale x. Então, eu posso falar que a minha área é 2x vezes x, então a minha área é 2x ao quadrado. Letra B.
Se o perímetro da forma retangular é de 24 metros, encontre o valor de x. Depois calcule a área do retângulo em metros quadrados. Pessoal, foi dito que o perímetro é 24 metros. Mas na letra A nós não calculamos o perímetro sendo 6x? Então a única informação que eu tenho, perímetro é 6x. Bacana. No exercício falou que o perímetro é 24 metros. Bacana. A área é a mesma? É. Então eu posso falar o quê? Que perímetro é igual a perímetro, porque a área é a mesma. Então o que eu posso falar? Que 6x é igual a 24. Bacana? Só que eu não quero achar o valor de x. Aqui eu tenho o valor de 6x. O que eu vou fazer aqui? Divido todo mundo aqui por 6. Então vai ficar 6x sobre x é igual a 24 sobre x. Beleza? Vou usar da simplificação. 6 com 6 eu vou cortar. 6 dividido com 6 é 1. 1 vezes x é x. Bacana. 24 por 6 vai me dar o total de 4 metros. Beleza? Achei o valor então de x. Bacana? Aí agora eu vou calcular a área. Mas eu já tenho o valor de x, então ficou fácil. Na letra A nós temos que a área não foi 2x ao quadrado? Então agora no lugar de x, o x vale 4. Então no lugar de x eu vou substituir. Então eu tenho que a área é 2 vezes 4 ao quadrado. Nesse caso, né, a potência ela tem a preferência. Então primeiro eu vou calcular a potência, depois a multiplicação. Então vai ficar 2 vezes 16, que me dá um total de 32 metros quadrados. Bacana até aí? Então nós calculamos em cima somente do retângulo. Letra C. Considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforma o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembre-se de que 1 metro equivale a 100 centímetros e 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então vamos lá. O perímetro, calculei na letra B, que deu 24 metros. Bacana até aí, ótimo. Na verdade foi até dado, né? Então eu vou passar 24 metros para centímetro, ou seja, eu multiplico isso por 100, né? Então vai ficar 2.400 centímetros. Resolvi a questão do perímetro. Agora eu vou fazer o cálculo da área. A área nós calculamos que era 32 metros quadrados. Então eu vou multiplicar esse valor por 10.000, né? Então 32 vezes 10.000 dá uma área de 320.000 centímetros quadrados. Beleza até aí. Letra D. A letra D é uma pergunta grande, então eu dividi ela em várias etapas. Sabendo que o diâmetro do círculo é x metros e seu raio é r, é a metade do diâmetro. Beleza. O x nós já calculamos, vale 4. Eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Então, olhando lá a figura, você vai ver que o diâmetro vale 4. Então, é 4 dividido por 2. Então, o meu raio é de 2 metros. Pediu só até aqui, mas como nós somos eficientes, nós vamos passar 2 metros para centímetros. Então, dá 200 centímetros. Continuando a letra D. O seu perímetro ou comprimento é 2πr metros e sua área é πr ao quadrado metros quadrados. Considere o valor de x encontrado anteriormente e 3 como aproximação do valor de π para calcular o raio e o comprimento no semicírculo em metros e sua área em metros quadrados. Então vamos fazer as contas aí. Perímetro, que é o comprimento, né, de um círculo, ele é 2πr. Então eu tenho 2, ele pediu para usar o π sendo 3 e o raio meu é 2. Então eu tenho 2 vezes 3 vezes 2, que me dá um total de 12 metros, beleza? Só que naquela figura eu não tenho um círculo, eu tenho um semicírculo. Então eu vou dividir isso aí por 2, porque é a metade. Então eu tenho que aquele semicírculo equivale a 6 metros, passo isso para centímetros, 600 centímetros. Vou calcular agora a área. A área é πr2, né? Então eu tenho a área, o 3, que foi pedido para usar o π como 3, eu tenho o 2 que a gente calculou ao quadrado. Lembrando que primeiro a gente faz a potência, depois a multiplicação. Total disso aí vai me dar 12 metros quadrados, beleza? Achei 12 metros quadrados de área do círculo. Novamente, eu não tenho um círculo, eu tenho um semicírculo. Divido isso por 2. Então me dá um total de 6 metros quadrados.
multiplico isso por 10 mil, vou ter 60 mil centímetros quadrados. Beleza? Em seguida, calcule o perímetro em metros e em centímetros, a área total da figura em metros quadrados e em centímetros quadrados. Então vamos lá, perímetro é a soma de todos os lados. Não é agora, está pedindo o perímetro da área total, agora já não é mais só do retângulo. Então, o primeiro lado aqui, a altura eu tenho x, a base 2x. Agora sim, eu vou ter esse semicírculo, que nós já calculamos, e depois mais 2x. Então, substituindo os valores, o que eu vou ter aí? Beleza? Então, eu tenho que o perímetro dessa área é de 26 metros. Multiplico isso por 100, 2.600 centímetros. A área total. Pessoal, a área total é o quê? É a área do retângulo mais a área do semicírculo. Nós já calculamos todas as duas. Dá 32 mais 6, 38 metros quadrados. Multiplico isso por 10 mil, cheguei a 380 mil centímetros quadrados. Tranquilo? Questão número 3. Geralmente, os campos oficiais de futebol possuem formato retangular e, seguindo as normas da FIFA, precisam ter largura entre 45 e 90 metros e comprimento entre 90 e 120 metros. Observe a figura a seguir e responda. Letra A, está aí o nosso campo aí, ó. Qual é a medida do perímetro e a área total do campo representado na figura? Muito fácil. Perímetro, soma de todos os lados. Então, eu tenho dois lados de 105, dois lados de 70. Então, tá aí. Perímetro, 350 metros, beleza? Aí, ele pediu para passar para quilômetro, a gente vai dividir aí por 1000. Depois, você volta em metros e passa para centímetro, multiplica por 100. E depois, em milímetros, só multiplicar por 10, porque você vai andar uma casa. A área é base vezes altura. Então, eu tenho 105 metros vezes 70. Eu tenho um total de área do campo de 7.350 metros quadrados. Ele pediu para passar para quilômetro. Então, você vai contar quantas casas vai deslocar para a esquerda e vai dividir por 100. Depois, ele pediu para passar para centímetro. Então, se você está em quilômetros, pessoal, só que você tem em metros. Pega essa área em metros e passa para centímetro. Fica mais fácil do que de quilômetros para centímetro. Então, tá aí o total, 73.500.000 centímetros quadrados. Letra B. As medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA? Vamos relembrar lá quais são as normas. É que a largura tem que estar entre 45 e 90. A minha largura é de 70, então tá ok. O meu comprimento tem que estar entre 90 e 120. O meu comprimento é de 105, então tá ok. Então, a minha resposta é sim, tá ok. Letra C. Sabendo que o raio do círculo do meio do campo mede aproximadamente 9 metros, quanto mede o diâmetro do círculo? Pessoal, o diâmetro do círculo é o dobro do raio. Então, eu tenho lá que é 2 vezes 9, 18 metros ou 1.800 centímetros. Continuando, qual é a medida do comprimento ou perímetro do círculo, considerando 3 como aproximação? Então, eu tenho um comprimento é 2πr, o 3 vai ser o valor de π aqui pedido nesse exercício exclusivo dessa atividade, tá? E o raio é 9. Então, me dá um total de 54 metros ou 5.400 centímetros. Qual é a medida da área do círculo, considerando 3 aí o valor de π? A área nós temos que é πr2, o π é o 3, 9 ao quadrado, beleza? Pessoal, relembrando, nesse exercício pediu para usar o π como 3. O π não vale 3. Então, dando continuidade, a área minha é de 243 metros. Vou passar isso para centímetros, 2.430 centímetros. Pessoal, então ficamos por aqui. Até mais. Rever a nossa aula aí e dar uma estudada a mais aí para a gente concretizar esse aprendizado. Até mais.